Ela disse "eu te amo" no jantar, e naquela mesma noite quase perdeu tudo na cama do milionário. Mas foi ele quem implorou para não a perder. A chuva de março batia mansamente nas janelas do restaurante Vila Bianca, na Vila Madalena, criando uma atmosfera intimista que Marina Oliveira nunca havia experimentado antes. As velas tremulavam sobre a mesa, refletindo nas taças de vinho tinto que Diego havia escolhido com tanto cuidado. Ela observava o namorado de 3 anos, enquanto ele gesticulava animadamente, contando sobre o projeto social que estava desenvolvendo na escola municipal onde lecionava. Os meninos estão se dedicando tanto ao futebol que as notas de matemática melhoraram 50%, dizia Diego, seus olhos castanhos brilhando com o orgulho genuíno que Marina tanto admirava nele. Sabe, Mari, é incrível como o esporte pode transformar vidas. Marina sorriu, mexendo distraidamente no risoto de camarão que havia esfriado no prato. Diego era assim, apaixonado por tudo que fazia, dedicado aos alunos como se fossem seus próprios filhos. Aos 29 anos, ele havia encontrado seu propósito de vida, diferente dela, que ainda se questionava se a arquitetura era realmente sua vocação ou apenas uma carreira segura. "Você está quieta hoje", observou Diego, estendendo a mão por cima da mesa para tocar os dedos delicados de Marina. "Aconteceu alguma coisa no trabalho?" Marina hesitou. Como explicar que estava inquieta sem motivo aparente? Que ultimamente sentia como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa? Que aos 27 anos sentia que deveria estar mais realizada profissionalmente? "Não, amor. Só estou cansada. O projeto do centro comercial está me consumindo", mentiu parcialmente. Era verdade que o projeto estava exigindo muito dela, mas não era isso que a incomodava. Diego apertou sua mão com ternura. "Você é a arquiteta mais dedicada que conheço. O Ferreira teve sorte em te contratar." O nome do chefe a fez lembrar da reunião marcada para o dia seguinte com Ricardo Almeida, o empresário que estava financiando o centro comercial. Ela havia visto fotos dele nas revistas de economia. 38 anos, solteiro, dono de uma construtora que valia milhões. Seria o primeiro contato presencial com o investidor, e Marina sentia uma mistura de nervosismo e expectativa profissional. "Mari", a voz de Diego a trouxe de volta ao presente. Ele havia se levantado e estava ajoelhado ao lado da cadeira dela. O coração de Marina disparou. Não podia ser o que estava pensando. Não ali, naquele momento em que sua mente estava tão confusa. "Eu sei que não é um pedido de casamento", Diego disse rapidamente, como se tivesse lido seus pensamentos. "Ainda não chegamos lá, mas eu precisava falar uma coisa que está aqui dentro há muito tempo." Ele respirou fundo, os olhos fixos nos dela. "Marina Oliveira, eu te amo. Amo sua dedicação, sua inteligência, a forma como você se preocupa com cada detalhe dos seus projetos. Amo como você dorme abraçada comigo nos domingos de manhã e como canta no chuveiro, achando que ninguém escuta." As lágrimas vieram sem aviso. Marina não esperava que aquelas palavras a afetassem tanto. Diego nunca havia dito que a amava antes, sempre preferindo demonstrar através de gestos. Ouvi-lo verbalizar seus sentimentos era tudo o que ela havia desejado nos últimos meses. "Eu também te amo, Diego", sussurrou, a voz embargada. "Te amo muito." Ele se levantou e a beijou. Um beijo suave que sabia a vinho tinto e promessas de futuro. Ao redor deles, os poucos clientes que restavam no restaurante aplaudiram discretamente, mas Marina só conseguia pensar em como se sentia completa naquele momento. Quando saíram do restaurante, já passava das 11 da noite. A chuva havia parado, deixando as ruas de paralelepípedo da Vila Madalena brilhando sob a luz dos postes. Diego ofereceu deixá-la em casa, mas Marina preferiu pegar um Uber. Precisava de alguns minutos sozinha para processar a declaração. "Até amanhã, meu amor", disse Diego, beijando-a mais uma vez antes de ela entrar no carro. Marina acenou pela janela traseira, observando a silhueta dele se afastar. Deveria estar nas nuvens, mas uma estranha inquietação persistia em seu peito. A manhã de quinta-feira amanheceu com o típico caos paulistano. Marina havia acordado com a sensação estranha de que algo importante estava prestes a acontecer, mas atribuiu o sentimento à ansiedade pela reunião com Ricardo Almeida. Depois de trocar de roupa 3 vezes, o que era incomum para ela,
Optou por um vestido azul marinho que realçava seus olhos verdes e passava profissionalismo sem ser formal demais. O escritório Ferreira e Associados ficava no 15º andar de um edifício comercial na Faria Lima, com uma vista privilegiada da cidade que sempre a tranquilizava. Marina chegou 1 hora mais cedo, revisando pela 4ª vez os desenhos técnicos e as especificações do projeto. Tudo precisava estar perfeito. Nervosa? Perguntou Júlia, sua colega de sala, chegando com um café fumegante nas mãos. Um pouco, admitiu Marina. É o maior projeto da minha carreira até agora. E o cliente é um gato, acrescentou Júlia com um sorriso maroto. Vi ele numa festa da Forbes mês passado. Mulheres fazem fila para conversar com ele. Marina revirou os olhos. Júlia, estou comprometida, lembra? E isso é trabalho. Mas quando Ricardo Almeida entrou na sala de reuniões às 14h em ponto, Marina entendeu o comentário da amiga. Ele era ainda mais impressionante pessoalmente. Alto, cabelos castanhos com alguns fios prateados nas têmporas, terno sob medida que valorizava o porte atlético. Mas foram os olhos que a pegaram desprevenida, azuis como o mar, e a forma como a olharam quando se cumprimentaram fez com que ela sentisse um arrepio percorrer a espinha. Senhora Oliveira, disse ele, estendendo a mão. Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Senhor Almeida, o prazer é meu, respondeu Marina, tentando ignorar a eletricidade que sentiu quando suas mãos se tocaram. A reunião transcorreu profissionalmente. Ricardo fez perguntas inteligentes sobre sustentabilidade, fluxo de pessoas e viabilidade econômica. Marina se impressionou com seus conhecimentos técnicos. Definitivamente não era apenas um investidor rico, mas alguém que entendia profundamente o negócio. Gostei muito das suas propostas, disse Ricardo quando a apresentação terminou. Especialmente a ideia do jardim vertical na fachada principal. É inovadora e ecologicamente correta. Obrigada. Acredito que a arquitetura deve dialogar com o meio ambiente, respondeu Marina, sentindo as bochechas corarem com o elogio. Que tal discutirmos os detalhes financeiros em um ambiente mais informal? Sugeriu Ricardo. Conheço um restaurante excelente na Vila Olímpia. Marina hesitou. Era quase 7 da noite e ela havia combinado de jantar com Diego. Mas recusar um cliente importante não era uma opção. Claro, seria ótimo, concordou, já mentalizando a desculpa que daria ao namorado. O restaurante que Ricardo escolheu era sofisticado e discreto. Eles foram conduzidos a uma mesa reservada, onde a conversa fluiu naturalmente do projeto para assuntos pessoais. Ricardo falou sobre sua paixão por viagens e arquitetura, sobre como havia visitado as grandes obras de Niemeyer e se inspirado a investir em projetos inovadores no Brasil. E você? Perguntou ele. O que a motiva além da profissão? Marina se pegou falando sobre seus sonhos de um dia abrir seu próprio escritório, sobre as viagens que gostaria de fazer para estudar arquitetura sustentável. Era fácil conversar com ele. Ricardo escutava atentamente, fazia perguntas pertinentes, demonstrava interesse genuíno por suas opiniões. Quando percebeu, já eram quase 10 horas e eles estavam na 2ª garrafa de vinho. O álcool havia relaxado suas defesas e Marina se sentia mais atraente e interessante do que havia se sentido em meses. Sabe, disse Ricardo, inclinando-se ligeiramente na direção dela. É raro encontrar alguém que combine talento profissional com inteligência e beleza natural. Marina sentiu o rosto esquentar. Ricardo, Desculpe se fui direto demais. Ele sorriu, um sorriso que derreteria glaciares. Mas honestidade é uma das minhas características. O telefone de Marina vibrou na bolsa. Uma mensagem de Diego perguntando se estava tudo bem. A realidade a atingiu como um balde de água fria. Ali estava ela, sendo seduzida por outro homem apenas 24 horas depois de ouvir a declaração de amor do namorado. Eu preciso ir, disse abruptamente pegando a bolsa. Marina, espere. Ricardo se levantou também. Se eu a ofendi... Não me ofendeu. É que... é complicado. Deixe-me levá-la em casa, ofereceu ele. Está tarde, e não é seguro para uma mulher sozinha. Contra seu melhor julgamento, Marina aceitou. O Mercedes de Ricardo deslizava silenciosamente pelas ruas de São Paulo.
Marina observava as luzes da cidade passarem pela janela, tentando ignorar a tensão palpável no ar. Ricardo dirigia com uma das mãos no volante, a outra repousando casualmente no câmbio, e ela não conseguia parar de notar seus dedos longos e elegantes. "Você mora longe?" perguntou ele, quebrando o silêncio. "Vila Madalena", respondeu Marina, sua voz saindo mais rouca que o normal. "Mas se for muito complicado, posso pegar um Uber." "Absolutamente não", Ricardo sorriu de lado. "Um cavalheiro sempre acompanha uma dama até em casa." A palavra cavalheiro ecoou na mente de Marina. Diego era um cavalheiro também, do tipo que abria portas, que lembrava de todos os seus aniversários, que levava flores sem motivo especial. Por que então estava ali, sentindo-se atraída por outro homem? O trânsito estava mais lento que o usual. Enquanto esperavam no semáforo da Rebouças, Ricardo se virou para ela. "Marina, posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela hesitou, mas assentiu. "Você está feliz? Quero dizer, verdadeiramente feliz com sua vida?" A pergunta a pegou desprevenida. Era exatamente o que ela havia se questionado na noite anterior, antes da declaração de Diego. "Por que pergunta isso?" "Porque reconheço em você algo que vejo em mim mesmo há alguns anos. Uma inquietação, como se estivesse vivendo aquém do seu potencial." Marina ficou em silêncio, absorvendo as palavras dele. Como alguém que mal conhecia, conseguia ler seus sentimentos tão claramente. "Eu construí um império porque me recusei a aceitar uma vida medíocre", continuou Ricardo. "Às vezes precisamos ter coragem de buscar o extraordinário." Quando chegaram ao prédio de Marina, ela não se moveu para sair do carro imediatamente. "Ricardo, preciso ser honesta com você. Tenho um namorado, um relacionamento sério." "Eu sei", disse ele simplesmente. "Como você sabe?" "A marca do anel de compromisso no seu dedo. Você tirou durante a reunião, mas ainda está lá a marquinha." Marina olhou para a mão direita, onde costumava usar o anel que Diego havia dado no primeiro aniversário de namoro. Havia realmente tirado inconscientemente durante o jantar. "E mesmo sabendo, você..." "Marina..." Ricardo se virou completamente para ela, seus olhos azuis penetrantes na penumbra do carro. "Não estou pedindo para você deixar ninguém. Estou apenas sugerindo que às vezes as pessoas entram em nossas vidas para nos mostrar possibilidades que não sabíamos que existiam." O coração de Marina batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Ricardo aproximou sua mão do rosto dela, acariciando suavemente sua bochecha. "Você é extraordinária, Marina. Merece alguém que enxergue isso." Antes que pudesse pensar nas consequências, Marina se inclinou e beijou Ricardo. Foi um beijo diferente de qualquer um que já havia dado. Urgente, faminto, como se estivesse saciando uma sede que não sabia que tinha. As mãos dele se emaranharam em seus cabelos, e ela se perdeu completamente na sensação. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam respirando pesadamente. "Venha comigo", sussurrou Ricardo contra seus lábios. "Só por hoje. Só para ver como seria." Marina sabia que estava à beira de um precipício. Uma parte dela gritava para sair do carro, subir para seu apartamento e esquecer que aquilo havia acontecido. Mas outra parte, uma parte que havia estado silenciosa durante 3 anos, sussurrava sedutoramente sobre possibilidades e paixão. "Eu não posso", disse ela, mas sua voz não soou convincente, nem para ela mesma. "Pode sim." Ricardo acariciou seu rosto novamente. "É apenas uma noite, Marina. Uma noite para você descobrir quem realmente é." Seus olhos se encontraram por um longo momento. Marina pensou em Diego esperando por ela, provavelmente preocupado. Pensou na declaração de amor da noite anterior. Pensou na vida segura e previsível que havia construído. E então pensou em como se sentia viva pela primeira vez em muito tempo. "Tudo bem", sussurrou, mal acreditando nas próprias palavras, mas só por algumas horas. O sorriso que Ricardo lhe deu foi suficiente para confirmar que havia acabado de mudar o rumo de sua vida para sempre. O apartamento de Ricardo no Itaim Bibi era exatamente o que Marina havia imaginado. Moderno, elegante, com uma vista deslumbrante da cidade. Paredes de vidro do chão ao teto, móveis de design italiano, obras de arte que provavelmente custavam mais que seu salário anual. Era um mundo completamente diferente do seu aconchegante apartamento de 2 quartos na Vila Madalena. "Impressionada?", perguntou Ricardo, servindo 2 taças de champanhe francês.
É lindo, admitiu Marina, ainda processando a decisão impulsiva que havia tomado, mas também um pouco intimidador. Por quê? É tudo tão perfeito, como se fosse a vida de outra pessoa. Ricardo se aproximou, oferecendo-lhe a taça. Talvez seja a vida que você merece ter. Eles brindaram, e Marina bebeu o champanhe tentando acalmar os nervos. A vista da cidade à noite era hipnotizante, milhões de luzes piscando, criando um mar de possibilidades infinitas. Conte-me sobre ele, disse Ricardo de repente. Quem? Seu namorado, como ele é? A pergunta a surpreendeu. Por que quer saber? Curiosidade. Quero entender que tipo de homem conseguiu conquistar uma mulher como você. Marina hesitou, mas começou a falar sobre Diego. Sobre sua dedicação aos alunos, sua bondade natural, como ele a fazia rir nos domingos preguiçosos. Conforme falava, percebia como sua voz ficava mais suave, mais carinhosa. Parece um homem admirável, comentou Ricardo sem ironia. É. Diego é uma das melhores pessoas que conheço. Mas? Não há mas, Marina respondeu rapidamente, depois parou. Ou talvez haja. Às vezes sinto que ele me ama pela pessoa que acredita que eu seja, não pela pessoa que realmente sou. E que pessoa você realmente é? Marina caminhou até a janela, observando a cidade. Não sei. Sempre fui a filha obediente, a namorada dedicada, a funcionária responsável. Nunca me permiti ser selvagem. Ricardo se posicionou atrás dela, suas mãos pousando suavemente em seus ombros. E você quer ser selvagem? O toque dele enviou arrepios pela sua espinha. Marina fechou os olhos, permitindo-se sentir a proximidade dele, o perfume masculino que a deixava tonta. Eu não sei o que quero, sussurrou. Ricardo virou-a para encará-lo. Seus olhos azuis pareciam enxergar diretamente em sua alma. Então descubra, disse ele, antes de beijá-la novamente. Desta vez, Marina não hesitou. Correspondeu ao beijo com uma paixão que não sabia possuir, deixando que suas mãos explorassem o peito musculoso dele por baixo da camisa. Era como se uma represa houvesse se rompido dentro dela, liberando toda a sensualidade que havia reprimido por anos. Ricardo a guiou até o sofá, suas mãos habilidosas acariciando sua pele, enquanto sussurrava palavras que faziam seu corpo reagir de formas que ela nem sabia serem possíveis. Por um momento, Marina se perdeu completamente na sensação, esquecendo-se de tudo exceto do homem que a tocava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mas, quando Ricardo começou a desabotoar seu vestido, a realidade a atingiu como um raio. Pare, disse ela subitamente, afastando-se. Marina, o que há? Ela se levantou abruptamente, ajeitando as roupas com mãos trêmulas. Eu não posso fazer isso. Não posso trair o Diego assim. Você não está traindo ninguém. Ricardo se levantou também, tentando se aproximar. Está apenas sendo honesta consigo mesma. Não, Marina recuou. Isso não é ser honesta. Isso é ser egoísta. Diego me ama. Confia em mim. Ontem ele me disse que me ama pela primeira vez. E hoje eu estou aqui prestes a... Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Ricardo tentou consolá-la, mas ela se afastou. Preciso ir embora. Agora. Marina, não seja precipitada. Podemos conversar sobre isso. Não há nada para conversar, disse ela pegando a bolsa. Isto foi um erro terrível. Ricardo a seguiu até a porta. Marina, espere. Você sente algo por mim. Eu sei que sente. Ela parou com a mão na maçaneta, sem se virar. O que eu sinto não importa, disse a voz quebrada. O que importa é que tenho responsabilidades. Tenho alguém que me ama e confia em mim. E você? Você o ama? A pergunta ficou suspensa no ar enquanto Marina abria a porta e saía, deixando Ricardo sozinho com a resposta que ela não conseguia dar. Eram quase 2 da manhã quando Marina chegou ao seu prédio. Durante toda a viagem de Uber, havia ensaiado o que diria a Diego, mas agora, parada em frente ao portão, sua mente estava completamente em branco. As mãos tremiam tanto que teve dificuldade para digitar o código de acesso. O apartamento estava em silêncio, apenas iluminado pela luz da cozinha que Diego sempre deixava acesa quando ela chegava tarde. Marina tirou os sapatos na entrada, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Talvez ele estivesse dormindo e ela pudesse adiar essa conversa até de manhã.
Talvez pudesse tomar um banho e tentar apagar de sua pele o perfume de Ricardo, a sensação de suas mãos, a memória daqueles beijos que haviam despertado algo dentro dela que preferia não reconhecer. Mari, é você? A voz sonolenta de Diego vinha do quarto. Marina fechou os olhos respirando fundo. Sim, amor. Desculpa chegar tão tarde. Tudo bem, eu deixei seu jantar na geladeira. Você disse que ia trabalhar até tarde, então esquentei aquele estrogonofe que você gosta. A gentileza na voz dele foi como uma punhalada no peito. Marina se apoiou na parede do corredor, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Como podia ter sido tão egoísta? Como podia ter arriscado jogar fora 3 anos de relacionamento com um homem que a amava incondicionalmente? Marina, você está bem? Diego apareceu na porta do quarto, vestindo apenas uma bermuda de pijama, os cabelos bagunçados de sono. Mesmo sonolento, havia preocupação genuína em seus olhos. Estou cansada, murmurou ela sem conseguir olhá-lo diretamente. Diego se aproximou e envolveu-a em um abraço. Marina se enrijeceu involuntariamente. O perfume de Ricardo ainda estava impregnado em suas roupas, e ela tinha certeza de que Diego perceberia. Mas ele apenas a segurou com mais força. Você está tremendo. Aconteceu alguma coisa no trabalho? A reunião foi intensa, respondeu Marina, tecnicamente não mentindo. O cliente é bem exigente. Quer conversar sobre isso? Não, só quero tomar um banho e dormir. Diego a soltou, estudando seu rosto com atenção. Você parece diferente, abatida. É só cansaço, Di. Prometo. Ela se afastou rapidamente em direção ao banheiro, mas Diego segurou sua mão. Mari, olha para mim. Relutantemente, ela ergueu os olhos. O olhar dele era tão carinhoso, tão confiante, que ela quase desmoronou ali mesmo. Eu te amo, disse Diego simplesmente, e sei que você anda estranha ultimamente. Se houver alguma coisa errada, você pode me contar. Seja lá o que for, nós resolvemos juntos. As palavras dele foram como fogo em sua consciência. Marina forçou um sorriso. Eu também te amo. É só uma fase ruim no trabalho, vai passar. Diego a beijou na testa. Um gesto tão puro e afetuoso que ela sentiu vontade de se ajoelhar e confessar tudo. Em vez disso, murmurou uma boa noite e se trancou no banheiro. Debaixo do chuveiro, Marina chorou silenciosamente enquanto a água quente lavava seu corpo, mas não conseguia lavar a culpa que carregava. Esfregou a pele até ficar vermelha, tentando remover qualquer vestígio de Ricardo, mas sua mente continuava voltando para aqueles momentos no apartamento dele. A forma como ele a olhava, como se ela fosse extraordinária, a paixão que havia despertado nela, uma paixão que nunca havia sentido com Diego. Quando finalmente saiu do banheiro, Diego estava dormindo. Marina deslizou para a cama, mantendo distância, mas ele instintivamente a puxou para perto, abraçando-a como sempre fazia. Ela ficou rígida entre seus braços, ouvindo a respiração regular dele, enquanto sua própria mente fervilhava. Que tipo de pessoa ela havia se tornado? Como podia estar ali, sendo abraçada pelo homem que a amava, enquanto pensava em outro? Como podia ter chegado tão perto de destruir tudo por um momento de loucura? Mas a pergunta que mais a atormentava era aquela que Ricardo havia feito e que ela não conseguira responder. Ela amava Diego de verdade? Ou apenas se sentia confortável e segura com ele? Marina passou o resto da madrugada acordada, torturada por questões para as quais não tinha respostas. A manhã de sexta-feira chegou com o alarme tocando às 6h30, como sempre. Marina havia conseguido dormir apenas 2 horas e sentia como se estivesse em um sonho ruim. Diego já estava de pé, preparando o café da manhã. Outro ritual matinal que ela sempre havia considerado reconfortante, mas que agora a fazia sentir-se sufocada pela rotina. Bom dia, meu amor. Diego a cumprimentou com um beijo no rosto. Dormiu melhor? Um pouco, mentiu Marina, aceitando a xícara de café que ele oferecia. Escuta, estava pensando, que tal sairmos hoje à noite? Faz tempo que não temos um programa só nosso. Podemos ir ao cinema ou jantar em algum lugar especial. Marina quase engasgou com o café. A ideia de um jantar romântico após o que havia acontecido na noite anterior a deixava nauseada. Hoje não, Di. Estou exausta. Que tal no fim de semana? Diego pareceu desapontado, mas não insistiu. Claro, como você quiser.
Talvez no sábado possamos ir àquela feira de antiguidades na Benedito Calixto que você gosta. Talvez, respondeu Marina distraída. Seu celular havia buzinado. Uma mensagem. Quem é? Perguntou Diego, notando como ela ficara tensa. Trabalho, mentiu rapidamente, vendo o nome de Ricardo na tela. Não abriu a mensagem. Durante o trajeto até o escritório, Marina tentou se concentrar no trânsito, na música do rádio, em qualquer coisa que não fosse a mensagem que queimava em seu celular. Só quando chegou ao escritório é que teve coragem de lê-la. Marina, preciso falar com você. Ontem foi especial para mim. Sei que foi para você também. Não podemos ignorar isso. R. Suas mãos tremeram. Como ele ousava? Como podia ser tão direto após ela ter deixado claro que aquilo havia sido um erro? Chegou cedo hoje, comentou Júlia, aparecendo com sua habitual xícara de café. Não consegui dormir, respondeu Marina, guardando rapidamente o celular. Ressaca emocional da reunião de ontem? Brincou Júlia. Como foi com o galã milionário? Marina sentiu o rosto esquentar. Foi produtiva. Ele aprovou o projeto. Só isso? Nossa, que decepção. Eu esperava pelo menos algum flerte. Júlia! Marina tentou soar indignada. Sou comprometida, lembra? Eu sei, mas não custa sonhar. Júlia riu. Aliás, ele ligou cedo hoje perguntando se você já havia chegado. Disse que precisa falar com urgência sobre alguns detalhes do projeto. O coração de Marina disparou. Ele ligou aqui? Há uns 20 minutos. Parecia ansioso. Deve ser alguma mudança importante no projeto. Marina se sentou em sua mesa, tentando controlar a respiração. Ricardo não desistiria facilmente. Isso era óbvio. Ela precisava ser firme, profissional. Precisava deixar claro que o que havia acontecido na noite anterior nunca mais se repetiria. O telefone de sua mesa tocou. Marina Oliveira. Atendeu, tentando manter a voz profissional. Marina, sou eu. A voz grave de Ricardo a fez fechar os olhos. Precisamos conversar. Senhor Almeida, se é sobre o projeto, posso marcar uma reunião para a próxima semana. Você sabe que não é sobre o projeto, interrompeu ele. É sobre nós, sobre o que aconteceu ontem. Não há nós, sussurrou Marina, verificando se Júlia estava prestando atenção. E ontem foi um erro que não vai se repetir. Marina, não seja ingênua. O que sentimos um pelo outro é real. Não pode simplesmente fingir que não aconteceu. Posso e vou, respondeu ela firmemente. Tenho uma vida, um relacionamento. Não vou jogá-los fora por um momento de fraqueza. Foi muito mais que um momento de fraqueza, e você sabe disso. O tom dele era suave, mas determinado. Marina podia visualizar seus olhos azuis, a forma como a olhava, como se pudesse enxergar sua alma. Escute, Ricardo. Ela começou, mas ele a interrompeu. Almoce comigo hoje, só uma conversa, em um lugar público. Dê-me uma chance de explicar o que estou sentindo. Não, 1 hora. Só 1 hora da sua vida. Se depois disso você ainda quiser que eu desapareça, eu respeito. Marina fechou os olhos, sentindo-se encurralada. Parte dela queria desesperadamente vê-lo novamente, mesmo sabendo que era perigoso. Outra parte sabia que precisava cortar qualquer possibilidade de contato. 12:30 no restaurante do shopping Iguatemi. Ouviu-se dizer contra sua própria vontade. 15 minutos, não um segundo a mais. Obrigado, Marina. Você não vai se arrepender. Quando desligou o telefone, Marina apoiou a cabeça nas mãos. O que estava fazendo? Por que continuava tomando decisões que sabia que a levariam por um caminho sem volta? Seu celular buzinou novamente. Desta vez, era Diego. Boa sorte no trabalho hoje, meu amor. Você é incrível. A mensagem a fez sentir como se estivesse sendo esfaqueada. Marina guardou o celular na gaveta e tentou se concentrar no trabalho, mas sabia que as próximas horas seriam as mais longas de sua vida. O shopping Iguatemi, às 12:30 de uma sexta-feira, estava no seu auge de movimento. Marina chegou 5 minutos atrasada propositalmente, esperando que isso deixasse claro que não estava ansiosa pelo encontro. Vestia um blazer cinza sobre uma blusa branca, a roupa mais neutra e profissional que conseguiu encontrar no armário, como se a formalidade pudesse protegê-la dos próprios sentimentos. Ricardo já estava esperando em uma mesa reservada no canto do restaurante, folheando distraidamente o cardápio. Quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o estômago dela dar um nó.
Ele estava menos formal que no dia anterior. Calça jeans escura, camisa branca com as mangas arregaçadas, sem gravata. Estava ainda mais atraente assim, mais acessível. Pensei que havia mudado de ideia, disse ele levantando-se para cumprimentá-la. 15 minutos, lembrou Marina, consultando demonstrativamente o relógio. Nem um segundo a mais. Direto ao ponto. Gosto disso. Ricardo puxou a cadeira para ela. Obrigado por vir. Marina se sentou, mantendo as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Fale logo o que tem que falar, Ricardo. Ele estudou seu rosto por um momento antes de responder. Ontem à noite, depois que você saiu, fiquei pensando em tudo que conversamos. Sobre felicidade, sobre viver uma vida extraordinária. Ricardo, deixe-me terminar, pediu ele suavemente. Não consegui parar de pensar em você, Marina. Não apenas na atração física, embora ela seja inegável, mas na pessoa que você é, na forma como seus olhos brilham quando fala sobre arquitetura, como fica apaixonada quando explica suas ideias. Você é uma mulher excepcional. Marina sentiu as bochechas esquentarem. Você mal me conhece. Às vezes, uma noite pode revelar mais sobre uma pessoa do que anos de convivência superficial. Ricardo se inclinou ligeiramente na mesa. Diga-me que não sentiu nada ontem. Diga-me que foi apenas um momento de fraqueza e eu nunca mais a incomodo. Marina abriu a boca para dizer exatamente isso, mas as palavras não saíram. Como podia mentir quando ainda sentia o gosto dos lábios dele, quando ainda sentia seus braços ao redor dela? O que eu senti não importa, disse finalmente. Tenho compromissos, responsabilidades. Com quem? Com um homem que não reconhece seu potencial, que se contenta em viver uma vida medíocre quando você poderia ter o mundo. Diego não é medíocre. Marina reagiu com mais veemência do que pretendia. Ele é uma pessoa boa, generosa, que me ama de verdade. E você? Você o ama? A pergunta que ela havia passado a madrugada evitando. Marina desviou o olhar, observando as pessoas passando pelo shopping. Famílias com crianças, casais de mãos dadas, adolescentes em grupos barulhentos. Vida normal, vida segura, vida previsível. Claro que amo, disse, mas sua voz não soou convincente nem para ela mesma. Marina, olhe para mim. Ricardo estendeu a mão por cima da mesa, tocando levemente seus dedos. Você ama a ideia dele, a segurança que ele representa. Mas quando foi a última vez que sentiu paixão? Quando foi a última vez que se sentiu verdadeiramente viva? Ela retirou a mão bruscamente, como se o toque queimasse. Paixão não é tudo na vida. Não é tudo, mas é importante. É o que nos faz humanos, o que nos faz sentir que valeu a pena estar aqui. Ricardo pausou. Você tem 27 anos, Marina. É jovem, talentosa, linda. Merece mais do que apenas segurança. E o que você está oferecendo? Uma aventura? Um caso extraconjugal? Estou oferecendo possibilidades. A chance de você descobrir quem realmente é quando não está tentando ser a namorada perfeita, a funcionária exemplar, a filha obediente. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Como ele conseguia verbalizar exatamente os sentimentos que ela havia reprimido por tanto tempo? Você não entende, sussurrou. Não é só sobre mim. Diego confia em mim. Ele me disse que me ama há menos de 48 horas. Como posso simplesmente... Como pode fingir que não sente nada por mim? A pergunta ficou suspensa no ar. Marina olhou para Ricardo, para seus olhos azuis que pareciam enxergar através de todas as suas defesas, para as mãos que haviam despertado sensações que ela nem sabia possuir, para os lábios que haviam beijado os dela com uma paixão que jamais experimentara. Preciso ir, disse abruptamente levantando-se. Marina, espere. Mas ela já estava caminhando rapidamente entre as mesas, tentando escapar antes que sua resolve se esfacelasse completamente. Ricardo a alcançou na entrada do restaurante. Pelo menos me diga que vai pensar no que conversamos. Marina se virou para encará-lo uma última vez. Não posso pensar em você, Ricardo. Não posso porque sei que se eu permitir, vou fazer algo de que vou me arrepender pelo resto da vida. Ou algo que vai mudar sua vida para melhor. Ela balançou a cabeça e saiu andando rapidamente, deixando Ricardo parado entre as pessoas que passavam, observando-a se afastar. Durante todo o caminho de volta ao escritório, Marina tentou convencer a si mesma de que havia tomado a decisão certa, mas a voz de Ricardo ecoava em sua mente.
Quando foi a última vez que se sentiu verdadeiramente viva? O fim de semana chegou com a chuva típica do outono paulistano. Marina acordou no sábado com Diego já levantado, preparando panquecas na cozinha, uma tradição de fim de semana que eles mantinham há 2 anos. O cheiro da massa doce deveria tê-la deixado feliz, mas apenas intensificou a sensação de culpa que carregava desde quinta-feira. Bom dia, dorminhoca. Diego sorriu quando ela apareceu na cozinha, ainda de pijama e cabelos bagunçados. Fiz suas panquecas favoritas, com gotas de chocolate. Marina forçou um sorriso. Obrigada, amor. Diego a observou enquanto ela se servia, notando algo diferente em seus movimentos. Você anda estranha desde quinta-feira. Tem certeza de que está tudo bem? É só trabalho, já te disse. Marina evitou seu olhar, concentrando-se nas panquecas que não tinha apetite para comer. Talvez você devesse tirar uns dias de folga. Ou quem sabe procurar outro emprego. Esse escritório está te sugando, Mari. A sugestão a irritou mais do que deveria. Não posso simplesmente largar minha carreira, Diego. Algumas pessoas têm ambições profissionais. Diego piscou surpreso com a agressividade na voz dela. Eu sei que você tem ambições. Só estou preocupado com você. Marina suspirou, percebendo que havia sido injusta. Desculpa, é que às vezes sinto que você não entende a pressão que eu tenho no trabalho. Então me explica. Fala comigo sobre o que está acontecendo. Como ela poderia explicar? Como poderia dizer que estava questionando toda a sua vida, que havia conhecido um homem que a fazia sentir coisas que nunca havia sentido antes, que estava confusa sobre o que realmente queria? É complicado, murmurou. Diego se sentou ao lado dela, segurando sua mão. Mari, nós estamos juntos há 3 anos. Conheço você melhor que ninguém. Sei quando algo está errado. Marina olhou para suas mãos entrelaçadas. As mãos de Diego eram calejosas do trabalho com os equipamentos de educação física, mas suaves, mãos que a consolavam, que a protegiam, mãos que nunca a haviam feito tremer como as de Ricardo. Só estou passando por uma fase difícil, disse finalmente, questionando algumas coisas sobre minha vida. Que tipo de coisas? Marina hesitou. Se estou no caminho certo. Se estou sendo quem realmente quero ser. Diego assentiu pensativamente. Crise existencial. É normal. Todo mundo passa por isso. A facilidade com que ele categorizou seus sentimentos a incomodou, como se fosse algo simples, facilmente resolvível. E se não for só uma fase? Perguntou ela. E se eu realmente precisar mudar coisas na minha vida? Então, nós encontramos uma solução juntos. Esse é o ponto de estar em um relacionamento, não é? Enfrentar os desafios juntos? Marina retirou sua mão suavemente. E se as mudanças me levarem para longe de você? A pergunta saiu antes que ela pudesse filtrar, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diego a encarou, confusão e algo que parecia medo passando por seus olhos. Marina, o que você está tentando me dizer? Ela se levantou abruptamente. Nada, esquece, vou tomar banho. Mari, espera. Diego a seguiu até a porta do quarto. Você está me assustando. É sobre nós? Sobre nossa relação? Marina parou de costas para ele. Eu não sei, Diego. Eu honestamente não sei. Ela entrou no quarto e fechou a porta, deixando Diego parado no corredor, com uma expressão de completa perplexidade no rosto. No banho, Marina deixou as lágrimas escorrerem livremente. Estava machucando a pessoa que mais a amava no mundo, e não conseguia parar. Era como se uma força externa estivesse controlando suas ações, fazendo-a sabotar tudo o que havia construído. Quando saiu do banheiro, Diego estava sentado na cama, claramente à espera dela. Senta aqui, pediu ele, batendo no colchão ao lado dele. Vamos conversar de verdade. Marina se sentou, mantendo distância. Mari, eu te conheço, e sei que você não está sendo honesta comigo. Alguma coisa aconteceu, e eu preciso saber o que foi. O coração de Marina disparou. Diego era mais perceptivo do que ela havia imaginado. Conheceu alguém? Perguntou ele diretamente. A pergunta a atingiu como um soco. Por que você perguntaria isso? Porque você está agindo exatamente como minha ex-namorada agiu quando se interessou por outro cara. Distante, irritada por qualquer coisa, questionando o relacionamento do nada. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Diego, é isso, não é? A voz dele ficou mais baixa, carregada de dor. Tem outro cara.
O silêncio que se seguiu foi a resposta que Diego precisava. Ele passou as mãos pelos cabelos, respirando fundo. Quem é? Perguntou finalmente. Diego, não é o que você está pensando. Quem é Marina? A firmeza em sua voz a surpreendeu. Diego raramente falava com aquele tom. É complicado. Descomplicar então. Quem é? Marina fechou os olhos, sabendo que havia chegado a um ponto sem volta. Um cliente do escritório. Mas não aconteceu nada, eu juro. Ainda não, disse Diego amargurado. Mas você quer que aconteça. A precisão da observação a deixou sem palavras. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Diego permaneceu sentado na borda da cama, processando a confirmação de seus medos, enquanto Marina lutava para encontrar palavras que pudessem diminuir o estrago que havia causado. Quanto tempo? Perguntou Diego finalmente, sua voz controlada de uma forma que era ainda mais assustadora do que se ele estivesse gritando. Desde quinta-feira, Marina sussurrou. Foi só quinta-feira. A noite que você chegou tarde. A noite depois do jantar onde eu te disse que te amava. A ironia cruel da situação não passou despercebida por nenhum dos dois. Marina sentiu náusea subir pela garganta. Diego, eu posso explicar... Explicar o quê? Ele se virou para encará-la, e Marina viu uma dor profunda em seus olhos que ela nunca havia presenciado antes. Explicar como no dia seguinte à minha declaração de amor você saiu com outro homem? Não foi assim. Foi uma reunião de trabalho que virou o quê? Um encontro romântico? Diego se levantou, começando a andar de um lado para o outro do quarto. Você me disse que me amava, Marina. Na quinta-feira você olhou nos meus olhos e disse que me amava. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Marina agora. E eu te amo, Diego. Eu realmente te amo. Não, ele balançou a cabeça. Você não ama. Talvez você pense que ama. Talvez goste de mim. Se sinta confortável comigo. Mas amor de verdade não faz isso. Amor de verdade não procura outro quando as coisas ficam sérias. Marina se levantou tentando se aproximar dele. Por favor, deixa eu explicar o que aconteceu. Eu não quero saber. Diego finalmente explodiu, fazendo-a parar no meio do caminho. Não quero os detalhes sórdidos de como você se envolveu com ele. Não quero saber se foi só um beijo ou se vocês... Ele não conseguiu terminar a frase, passando as mãos pelo rosto. Nada aconteceu. Marina disse rapidamente. Nada além de alguns beijos. Eu parei antes que as coisas fossem longe demais. Que generosa, Diego respondeu com sarcasmo, uma amargura que Marina nunca havia visto nele. Parou antes de transar com ele. Devo ficar grato? Diego, por favor. 3 anos, Marina. 3 anos da minha vida. 3 anos acreditando que tínhamos algo real, algo especial. E você joga tudo fora por quê? Por um homem rico? Por uma fantasia? Não é sobre dinheiro. Então é sobre o quê? Sobre paixão? Sobre ele fazer você se sentir viva de uma forma que eu nunca consegui? Diego riu amargamente. Sabe o que é mais patético? É que eu percebi que algo estava diferente. Há semanas você estava distante, irritada, como se estar comigo fosse um fardo. Eu pensei que fosse trabalho, estresse, qualquer coisa menos isso. Marina se sentou pesadamente na cama, soluçando. Eu não queria que isso acontecesse. Eu juro por Deus que não queria. Mas você deixou acontecer. Você fez escolhas, Marina. Escolheu ir jantar com ele. Escolheu ir para a casa dele. Escolheu beijar ele. A precisão das palavras dele a fez perceber como suas ações pareciam calculadas quando enumeradas assim. Não havia sido um acidente. Havia sido uma série de decisões conscientes que a levaram até aquele ponto. Você tem razão, admitiu ela, a voz quebrada. Eu fiz escolhas. Escolhas egoístas e erradas. Diego parou de andar e se sentou na poltrona em frente à cama, criando distância física entre eles pela primeira vez em 3 anos. A pergunta agora é, o que você vai escolher daqui para frente? Marina o olhou através das lágrimas. O que você quer dizer? Você vai continuar vendo ele? Vai deixar isso se desenvolver? Ou vai tentar salvar o que ainda resta do nosso relacionamento? A pergunta que ela mais temia. Marina sabia que sua resposta definiria não apenas seu futuro com Diego, mas o tipo de pessoa que ela escolheria ser. Eu quero tentar salvar, disse ela. Eu quero que a gente dê certo. Diego a estudou por um longo momento. Você quer ou você acha que deveria querer? A pergunta a atingiu como uma bofetada.
Marina abriu a boca para responder, mas percebeu que não sabia ao certo. Eu não sei, admitiu finalmente. Estou confusa, Diego. Estou completamente perdida. Diego assentiu lentamente. Pelo menos você está sendo honesta agora. Ele se levantou e caminhou até o armário, tirando uma pequena mala. O que você está fazendo? Marina perguntou, alarmada. Vou para a casa da minha mãe por alguns dias. Nós dois precisamos de espaço para pensar. Diego, não, por favor, não me abandona agora. Ele parou de guardar as roupas e a olhou. Marina, eu não estou te abandonando. Estou te dando a chance de decidir o que realmente quer. Porque eu não posso competir com uma fantasia. Se você quer estar com ele, então seja honesta comigo e termine nosso relacionamento. Mas não me faça de palhaço. Marina se levantou, desesperada. E se eu escolher você? E se eu disser que quero ficar contigo? Então teremos que reconstruir tudo do zero. Vai levar tempo. Vai ser difícil. E você vai ter que ter certeza absoluta de que é isso que quer. Ele fechou a mala e se dirigiu à porta. Diego, espera. Ele parou, sem se virar. Eu te amo, ela disse, a voz trêmula. Apesar de tudo, eu realmente te amo. Diego ficou em silêncio por um momento antes de responder. Eu também te amo, Mari. É por isso que está doendo tanto. E com essas palavras ele saiu, deixando Marina sozinha com o peso de suas escolhas. Segunda-feira chegou como um veredicto. Marina havia passado o fim de semana inteiro sozinha no apartamento, alternando entre crises de choro e momentos de clareza brutal sobre sua situação. Diego havia mandado apenas uma mensagem no domingo. Estou bem. Precisa de mais tempo para pensar. No escritório, Marina tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente estava em outro lugar. Júlia havia notado seu estado e oferecido várias vezes uma conversa, mas Marina não conseguia encontrar palavras para explicar o caos emocional em que se encontrava. Era quase meio-dia quando o telefone de sua mesa tocou. Marina Oliveira atendeu mecanicamente. Marina, sou eu. A voz de Ricardo a fez fechar os olhos. Precisamos nos ver. Ricardo, eu já te disse. Aconteceu alguma coisa. Seu namorado descobriu? A pergunta direta a pegou desprevenida. Como você? Você parece diferente. Sua voz, sua energia. Ele descobriu, não foi? Marina olhou ao redor do escritório, verificando se alguém estava ouvindo. Não posso falar sobre isso aqui. Então vamos almoçar. O mesmo lugar de sexta-feira. Ricardo... Marina, por favor, uma última conversa. Você me deve isso. Contra seu melhor julgamento, ela concordou. Uma hora depois, estava novamente sentada em frente a Ricardo, mas dessa vez tudo parecia diferente. Ele estava impecável, como sempre, mas havia algo em seus olhos que ela não havia notado antes. Uma determinação que a deixava desconfortável. Você contou para ele, disse Ricardo direto ao ponto. Não tive escolha. Ele percebeu que algo estava errado. E? Marina suspirou. E ele saiu de casa para pensar. Nossa relação está por um fio. Ricardo se inclinou na mesa. Então é a oportunidade perfeita. Oportunidade para quê? Para você ser livre. Para escolher o que realmente quer em vez do que acha que deveria querer. Marina balançou a cabeça. Você não entende. Eu amo o Diego. Você ama a segurança que ele representa. A estabilidade, a previsibilidade. Mas isso não é amor, Marina. Isso é comodismo. E o que você está oferecendo? Amor verdadeiro? Ricardo pausou. Estou oferecendo paixão. Intensidade. A chance de você descobrir quem realmente é. E depois que a novidade passar, depois que eu não for mais um desafio, a pergunta parecia ter atingido um ponto sensível. Ricardo desviou o olhar momentaneamente. Marina, eu nunca senti isso por ninguém antes. Ricardo, ela o interrompeu suavemente. Seja honesto comigo. Quantas mulheres casadas ou comprometidas já passaram pela sua vida? O silêncio que se seguiu foi revelador. Eu pensei que você fosse diferente, continuou Marina. Mas agora percebo que talvez eu seja apenas mais uma conquista, mais um troféu para sua coleção. Isso não é justo, Ricardo protestou. O que sinto por você é real. Talvez seja, mas não é o suficiente. Marina se levantou e dessa vez foi Ricardo quem tentou detê-la. Marina, não cometa um erro. Não escolha uma vida medíocre só porque é segura. Ela se virou para encará-lo uma última vez.
Sabe qual é a diferença entre você e o Diego, Ricardo? Quando o Diego olha para mim, ele vê a mulher que ama. Quando você olha para mim, você vê a mulher que quer conquistar. E agora percebo que prefiro ser amada do que conquistada. Marina saiu do restaurante com uma clareza que não sentia há semanas. Pegou um táxi direto para a escola onde Diego trabalhava. Encontrou-o no pátio, organizando equipamentos esportivos após a aula de educação física. Mari? Ele pareceu surpreso ao vê-la. O que você está fazendo aqui? Vim trazer sua resposta, disse ela respirando fundo. Escolhi você, Diego. Escolho você. Nossa vida juntos. Nosso futuro. Diego a observou cuidadosamente. Tem certeza? Não é só porque se assustou com a possibilidade de me perder? Tenho certeza, porque percebi que amor verdadeiro não é sobre paixão avassaladora ou adrenalina, é sobre escolher, todos os dias, estar ao lado de alguém que te conhece de verdade e te ama exatamente como você é. Diego se aproximou lentamente. E o outro cara? Acabou, completamente acabou. E se você me der uma segunda chance, vou passar o resto da vida provando que merece sua confiança. Diego a estudou por um longo momento antes de abrir os braços. Marina correu para eles, sentindo-se finalmente em casa. Vai ser difícil, sussurrou Diego em seu ouvido. Vai levar tempo para eu confiar completamente de novo. Eu sei. Marina chorou contra seu peito. E eu vou trabalhar todos os dias para reconquistar isso. Enquanto se abraçavam no pátio da escola, com o sol da tarde de março banhando tudo em luz dourada, Marina soube que havia tomado a decisão certa. Não a decisão mais fácil, não a mais emocionante, mas a mais verdadeira. Amor verdadeiro, ela finalmente entendeu. Não era sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre escolher imperfeição e crescer juntos, apesar dos erros, apesar das tentações, apesar de tudo. E pela primeira vez em semanas, Marina se sentiu verdadeiramente em paz.